Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos todos? Tá engraçadíssimo isso aqui. Peraí. Olá, Maiara. Olá, Késia. Tudo bem, meu amor? Olá, Beatriz. Que bom ver um monte de gente querida aqui. Que isso, gente? Peraí. Tá enlouquecido esse negócio. Peraí. Vamos colocar aqui RPF. Boa noite, Tauan. Tudo bem? Olá, Lorraine. Um monte de gente querida aqui. Olá, Felnóbrega. RPF. Olá, Anderson. Tudo bem? RPF na pensão alimentícia. Pronto. Olá, Léo. Tudo bem? Deixa eu só fixar esse comentário aqui para o pessoal saber do que a gente está tratando. Pois é, gente, essa decisão do Supremo muita gente estava esperando, né? Vocês chegaram a ler? Conta pra mim, vocês chegaram a ler essa decisão do Supremo sobre os votos que foram proferidos lá? Olá, Norton, tudo bem? Gente, é interessante a leitura, tá? Recomendo profundamente para que vocês vejam o racional, principalmente da divergência. Acho que vale a pena a leitura do voto ministro Gilmar. Oi, Mônica, minha querida, como é que você tá? Gente, esse julgado, a Tati já tá entrando, tá? Mas enquanto ela tá entrando, eu queria falar um pouquinho com vocês. Primeiro, esse julgado, ele chama a atenção indiretamente para um ponto que eu até coloquei aqui para vocês e vi que vários me responderam no sentido de que não sabiam do que se tratava a expressão. Capacidade contributiva em representação. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Aqui, quem está me acompanhando na live? É uma expressão pouco usada, tá? Por isso que eu faço essa pergunta, até para perceber aí o grau de domínio desse assunto pelas pessoas. Né? Olá, Ana. Olá, Tamara. Tudo bem? Por quê? A capacidade contributiva em representação, ela tem tudo a ver com a tributação da família. E esse é um assunto que no Brasil é interessante, mas ele é pouco realmente debatido. Pouquíssimo debatido. A gente trouxe aqui até a Mônica, que está aqui nos acompanhando. Ela veio falou do conceito de família para fins de tributação e etc. E esse é um assunto que realmente a gente vê que precisa de um aprofundamento, que não existe muitas vezes interesse nesse aprofundamento. Por quê? Geralmente não existem grandes lobbies ou grandes forças econômicas discutindo sobre a tributação da família. Né? Então é um assunto que basicamente não é tão tratado, mas se a gente for estudar, né, ter a percepção da legislação do imposto de renda, como ela trata a unidade familiar, a gente vê que existem alguns desdobramentos interessantes. Oi, Tatiele, tudo bem? E aí, é justamente o que a gente vai querer trazer para vocês, eu e Tatiana, com relação a esse julgado da pensão. Por quê? Vocês podem ver que foi sinalizado, né, uma decisão sensacional, no sentido de que vamos tirar a tributação de quem recebe a pensão, justamente porque aquilo ali não teria a natureza de uma renda. Não seria renda porque não representaria acréscimo patrimonial. E aí, eu queria ter a percepção de vocês. Vocês acham que a pensão ela não é uma renda? O que vocês acham? A gente precisa questionar um pouco essas posições do Supremo justamente para que a gente possa entender de uma forma crítica se a decisão ela apresentou uma justificativa razoável, ela é justificável e se ela é replicável, né? Tamara está dizendo, como foi falado ontem no grupo de debates, o STF não se importa muito com os temas que envolvem direito tributário. Tamara, é verdade. Ontem a gente no grupo de debate estava comentando exatamente isso com a professora Tatiana Pistelli. É verdade. Mas o que eu queria fazer vocês pensarem, né, é o seguinte. Na verdade, a mãe, né, quando ela recebe aquele valor de pensão alimentícia que é paga pelo ex-marido para o seu filho,
aquilo ali representa um acréscimo patrimonial ou não? Para ela ou para o filho? Qual a visão de vocês? Vocês acham que seria um acréscimo? Vocês acham que não seria um acréscimo? Independentemente da posição do Supremo. E por que eu acho interessante, e é muito interessante que vocês leiam o voto do Gilmar? Que o Gilmar traz várias ponderações ali com relação a essa concepção de renda e a visão de acréscimo, né, patrimonial. Inclusive, ele traz um contexto histórico ali bastante interessante. E o que a gente vê muitas vezes dessas decisões é que somos míopes na decisão, né? Então não é só a questão de eu não gostar do direito tributário, é a questão de eu desconhecer o direito tributário. Não é acréscimo patrimonial porque os filhos despendem vários gastos. Muito bom, Tamara, interessante seu ponto. Mas a gente tem que ver o seguinte, a tributação, e é aí que eu quero chamar a atenção, porque é exatamente esse ponto que eu vou chamar a atenção que vai trazer para vocês alguns desdobramentos. Veja, quando a gente fala no imposto de renda, a gente leva em consideração, e esse é o racional dele, peraí que a Tati já entrou, deixa eu já colocar ela aqui com a gente. Pode deixar, Tamara, que eu volto para esse ponto para a gente falar. Peraí que ela já está entrando, que aí a gente conversa aqui rapidinho. Oi, Tati, tudo bem, minha linda? E aí, preparada para entrar num assunto polêmico? Já vou avisando que, assim, o tema é sensível e eu me condoo pelos dois lados, mas eu não gostei. Principalmente não, eu achei dos fundamentos. Eu também. Dos fundamentos. Concordo com você. Aliás, já vi, vocês vejam o que é interessante. Tati está quase um iglu de gola rolê chiquérrima e eu aqui estou com uma blusa finíssima para você ver a diferença de temperatura climática do Brasil. O Brasil é sensacional. Eu pedi para o meu pai comprar para mim, porque ele viajou, e aí acaba que essas coisas de frio são mais baratas fora, né? Pedi para ele comprar meia de cachemir para mim, com lãzinha, e o meu pé fica gelado. Mesmo assim, eu tenho algum problema com o pé gelado, não é possível. Nada é satisfaz. Não, mas você sabia que em Friburgo eu tinha também? Eu comprei uma meia que ela tem um pelo por dentro que eu uso e aquilo ali me esquenta. Vou ver lá, eu vou subir em Friburgo, eu arranjo essa meia para você. A gente elidiu um pouco o assunto, mas agora eu pensei que a questão da meia que o pai comprou pode até aparecer como uma ilustração para um argumento que eu vou trazer um pouco mais à frente. Não, beleza. Eu só vou te pedir... mas vai ter um vínculo. Não, tem todo. Deixa eu só falar uma coisa para você, para te colocar no mesmo ponto que a gente estava falando aqui. Tá. Eu fiz uma pergunta para o pessoal, dizendo o seguinte, olha, o que vocês acham? Vocês acham que o dinheiro que a ex-mulher ou que o ex-marido recebem, né, a fim de pensão, a título de pensão alimentícia, seria efetivamente... o Schultz está dizendo o filho do pai em Curitiba. Imagino, Schultz, imagino. Eu gosto de frio, então estamos juntos. O que acontece? Eu estava comentando, perguntei para eles se eles achavam que efetivamente havia uma receita nessa verba que é paga a título de pensão alimentícia. A Tamara chegou e falou, olha, eu acho que não, porque na verdade esse valor ele vai para o gasto dos dependentes. Perfeito. Então, a lógica que ela trouxe foi essa, de certa forma, foi a lógica que o próprio Supremo teve na decisão. Sim. E aí a questão que a gente tem que pensar, e foi o que eu estava comentando aqui com ele inicialmente, é que vale muito a pena ler o voto do ministro Gilmar, porque por ser uma divergência, ele traz alguns elementos ali interessantes para reflexão do conceito, né? Eu gostei muito do voto dele. Tenho críticas, mas gostei. Eu acho que... Também gostei. Eu confesso a você que eu só não gostei dos exemplos da pensão de 100 mil reais. Porque ali ele usou o argumento assim, absurdo. Do absurdo. Mas, eu acho que é útil. 100 mil reais é meio bizonho, de fato. Mas é útil para fazer comparativos. Mas,
posso pedir Vênia para dar um passinho atrás e explicar qual é a questão que se põe, o que foi questionado? Uma primeira ressalva é que a ADI que foi apresentada pelo IBDFAN, ela tinha até um escopo maior, tanto que o provimento é parcialmente procedente. Então, eles queriam albergar dentro da declaração de inconstitucionalidade a oneração via IR de outros proventos. Mas como eles não, supostamente, né, pela percepção dos ministros da Corte Constitucional, eles não deduziram fundamentos relacionados com esses demais proventos, motivo pelo qual o mérito que foi suscetível de análise foi aquele relativo às pensões alimentícias. E aí, então, beleza, qual é o problema da pensão? O problema da pensão é o seguinte: você tem um casal casado que tem um dependente. E aí esse dependente, ele entra na declaração do imposto de renda, provavelmente do pai, e com todas as suas despesas que serão deduzidas dentro da sistemática estabelecida pela legislação do imposto de renda para deduzir despesas com dependentes. Então, ele tem essa característica do dependente. E para o cômputo, né, da renda que será tributável, você tem a renda do pai. Né? Vamos imaginar que a mãe tem a declaração, ela declara sua própria declaração. Declara a própria declaração, foi uma coisa linda, né? A minha eloquência está no grau máximo. Mas, de toda maneira, voltando. E aí, digamos que esse casal separa. O cara continua com os seus proventos, a mulher deve ter os seus, ou pode ser que ela não tenha nada, mas o dependente, ele tem direito de receber do pai. A gente está usando essa repartição, o pai como alimentante e a mãe como a beneficiária em nome do filho, porque em números, empiricamente, é isso que se vê na maioria dos casos. O pai, ele não tem a guarda, então ele tem a obrigação de prover alimentos, e por isso cada um ocupa esse espaço. É até interessante dizer que quando se fala que essa norma é uma discriminação de gênero, ela é uma discriminação implícita, porque em nenhum momento ela fala de homem e mulher. Mas quando você aplica a norma na realidade, a discriminação aparece. Mas aí o que acontece? O cara, a legislação, para fins de imposto de renda do alimentante, autoriza que ele pegue todo esse valor que ele paga a título de pensão e deduza. E no campo da mulher, o que acontecia? Ela recebe a pensão e ela tributa, e isso está sujeito à tributação. E aí ela tem duas opções. Ou ela faz a declaração conjunta com o seu dependente, e aí o problema disso é que todo o valor da pensão vai agregar com o dela, que ela eventualmente tem, e isso joga a alíquota efetiva lá para cima, na tabela progressiva. Por outro lado, ela pode deduzir as despesas com dependente. Mas essas despesas são bem mais reduzidas, porque elas são limitadas, do que a propensão, né, de dedução que tem no campo do alimentante. Então, qual a alternativa? Faz declaração apartada, né? A mãe faz a sua declaração e o menor faz o beneficiário da pensão, não necessariamente menor, porque pode receber depois, faz a sua própria. O problema, e isso é interessante muitas vezes, porque pode ser que a pensão fique abaixo do limite isento, então ela frui de isenção, ou se ela superar um pouquinho, a alíquota efetiva sempre vai ser menor. Mas o problema para fins da mulher nessa posição é que ela não deduz coisa nenhuma. Né? 2.275 é o que ela... Olha, eu estava tentando lembrar do limite e não estava conseguindo. Mas é um limite pífio, né? Então, realmente, por conta da legislação como ela estava posta, nós tínhamos uma condição de anti-isonomia tremenda em desfavor das mulheres. Ou, para ser mais normativa, em desfavor de quem recebe a pensão. E, para ser mais empírica, em desfavor das mulheres mesmo. E aí isso foi colocado em xeque.
O que o IBDFAN questionou? O recebimento de pensão não é acréscimo patrimonial, porque ele tem uma afetação específica, né? E por isso, frustrado o conceito de renda, não pode ser tributado pelo imposto de renda da pessoa física. E aí, digamos, então, feito esse panorama a priorístico, quando chegou lá na Corte Constitucional, o entendimento vencedor, ele teve duas estruturas, né, principais. Três pontos principais, na verdade. O primeiro, existe bis in idem, tributação nas duas pontas. Porque a pensão recebida, mas está lá escrito, né, Micaela? A gente vai ver como que esses argumentos eles são problemáticos. Em tese, nós, como duas mulheres, deveríamos endossar aquilo que nos favorece, mas a gente gosta de pegar o detalhe. E lembrando que a gente não está necessariamente criticando o provimento final, mas os fundamentos que conduziram a ele. A controvérsia poderia ser tratada de uma outra maneira, fundamentalmente mais substanciosa, e conduzir para o mesmo resultado. Então, aqui nossas críticas são os fundamentos, que tornam a conclusão mais capenga, digamos assim. Então, o primeiro argumento, bis in idem, porque se você tributar a pensão, você está tributando um provento que já foi tributado do lado alimentante, porque ele retira dos seus proventos. Ele recebe lá o seu salário e tal, aí tira um pedacinho e transfere para o seu filho, via pensão. Então, isso caracterizaria um bis in idem. Esse entendimento tem problema. O Gilmar tratou disso. O voto do Gilmar tratou disso. O outro entendimento é que você não consegue caracterizar um acréscimo per se, porque as pensões elas são destinadas a garantir o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana, e do menor, né, ou do maior que tem direito ainda à pensão alimentícia. Então, você tem uma afetação específica que deveria estar além do alcance do imposto de renda. Isso também é um problema e o Gilmar também tratou disso, porque a pensão alimentícia ela tem um outro princípio de fixação, digamos assim. E o terceiro ponto era a questão de gênero, que é a questão mais sensível, a meu ver. É a questão mais sensível. Porque, como a gente já falou, empiricamente, a mulher se torna muito mais tributada do ponto de vista da alíquota efetiva, né? A gente não está falando de alíquotas nominais, porque elas podem induzir ao erro. A gente está falando de alíquota efetiva. O Gilmar ele também tratou disso, referendando todos os argumentos da questão de gênero, referendando que isso é uma condição anti-isonômica, mas ele colocou em pauta uma questão institucional, de capacidade institucional. A quem cabe fazer o quê em relação a uma política fiscal que não é perfeita quando comparada com os objetivos da República. E aí a gente lembra que lá no artigo 3º, inciso 3º da Constituição, que tem alguns dos objetivos da República, ele prescreve dentro lá daquelas propensões transformativas da Constituição, uma missão de reduzir desigualdades. E a desigualdade de maneira geral, né? Então tá a desigualdade econômica, racial e de gênero também. Então a gente tem esse objetivo. Mas beleza. Aí, Mila, minha sugestão. Vamos debater cada um desses argumentos? Eu acho bom, porque bis in idem, o que você acha? vai matando. Vamos definir. Mila? Oi, tá me ouvindo? Tô aqui. O que você acha do bis in idem? Pois é, vamos lá. Aí, até tiro o óculos aqui. Então, olha só. A gente tem que só lembrar que a tributação do imposto
ela é um conjunto de fatores. Ela é a quantidade de renda menos as despesas essenciais que eu tenho para me manter. E aí eu defendo na minha tese de doutorado também a despesa obrigatória. Então você faz esses contas, o resultado é que a gente chama de renda líquida, que seria a base de cálculo do imposto de renda. Por que não é um business essa tributação, no meu sentido? Porque, na verdade, o pai, ele recebeu, ele pagou a penalidade, mas ele vai deduzir. Então, ele equilibra. Na dedução, ele equilibrou. Se ele não tivesse direito à dedução, aí tudo bem, a gente poderia falar, esse argumento seria válido. E aí, eu queria ressaltar a importância de você saber do que você está falando. Você vê e você entra em depressão, porque esse não está legal. Então, aí começa a quebrar. Se a pessoa que está lendo, porque a gente sabe que ali no STF, infelizmente, a gente não tem um grande tributarista, mas se é um tributarista que tem aquela inicial, já começa a acreditar inicial no início. Porque se você começa a trabalhar com a lógica, é porque realmente você demonstra que está acontecendo a tributação de imposto. Então, a tributação do imposto de pessoa física você tem, que paga a pensão, deduz a pensão integral, porque eu anulei a renda que eu estou dando para ela, por isso é tributado na renda. Porque eu anulei o efeito de tributação da renda no país. Então, esse é o ponto que é importante entender o cômputo. E o que você acha? Não, eu estou plenamente de acordo. Para mim, não tem pé nem cabeça dizer que tem tributação na ponta do alimentante, porque ele está reduzindo a base tributável dele, no que diz respeito ao provento, do qual ele retira a parcela que vai ser destinada à pensão. Ele, ainda que a princípio, toda aquela verba vai estar sujeita ao imposto de renda, uma vez que a legislação autoriza a dedução, ele come um pedacinho. Então, só a parcela da renda subtraída à pensão é que incide o imposto de renda de fato. E, então, plenamente de acordo com as suas considerações, eu também fiquei meio embasbacada lendo isso e assim, decepcionada com como que teve aderência a esse argumento, né? Total. Só um minuto, Tati. Vou sair para trocar na internet e já volto. Peraí. Várias pessoas estavam dizendo que estavam sem me ouvir. Tava picotando. Tava picotando? Agora tá parecendo bem melhor. Qualquer coisa eu te aviso. Aí eu estava aqui comentando que teve um ponto que eu achei interessante também no voto do Toffoli, que é quando ele fala que o pagamento é feito por carnê-leão, motivo pelo qual quem recolhe é o alimentante, o que onera mais ainda, porque é ele que vai fazer o recolhimento. Só que assim, se há obrigação, se há incidência de imposto de renda sobre aquilo, parcela da pensão vai ser paga de qualquer jeito, de um lado ou de outro. Então, aquilo é só uma obrigação, é só a atribuição de responsabilidade pelo recolhimento. E não vai ter sobreposição com outro imposto de renda que ele pagou, porque ele recebeu proventos, porque, como a gente explicou, tem dedução, então desonera ali. Então, esse argumento em si não me parece também relevante. E ainda tem uma outra questão, que nem sempre é o alimentante que está recolhendo o imposto incidente sobre a pensão, porque tem muita gente que não recolhe via carnê-leão. E aí fica tudo na conta do beneficiário ou da mãe de computar lá, declarar na sua declaração do imposto de renda da pessoa física todos os proventos recebidos mensalmente e avaliar qual o impacto, e aí é pagamento via DARFzinho, né? Exatamente. Eu acho, tá, temas, pelo menos a leitura dos votos foi a seguinte: faltou realmente a gente ir
se a pensão alimentícia ainda. E qual é o impacto de considerar ela sendo renda? Mila, tá cortando. Você não Tá, tem como entrar no 4G, alguma coisa assim? vou entrar. Aqui os comentários. Esse melhorou. Melhorou. Por enquanto tá suave. Melhorou? Uhum. Show. Então, eu acho que o que faltou ali foi a gente realmente perceber essa política da pensão alimentar, pensar nos efeitos. Porque o que acontece? Na verdade, ao fim e ao cabo, a gente está falando de uma renda patrimonial. Porque essa renda seria uma renda recebida pelo pai ou pela mãe. Interessante para você pensar na família. É você pensar na tributação do divórcio. Pensa na família junta, todos ali felizes. Entendeu? Mila, ainda tá cortando. Então, mas assim, eu sugiro assim, se você falar um pouco mais devagar, talvez porque às vezes uma palavra fica comida, mas assim, até o momento eu tô entendendo. Se alguém precisar que a gente repita alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, peçam aí nos comentários. Tá, Joé. Mas realmente, e aí, passando para o segundo argumento, que é a descaracterização do acréscimo por conta da destinação, que é prover o mínimo existencial ou a dignidade do menor ou do maior que ainda tem direito à pensão. O meu problema com isso foi que há pensões e pensões. Sim. Porque existem salários e salários. E aí, por isso que eu te falei que o exemplo do Gilmar, do absurdo, apesar de ser absurdo, eu acho que ele é eloquente para evidenciar algo. Tem pensões que só são suficientes para prover alimentos e talvez transporte, vestuário básico, assim, realmente o básico do básico para os dependentes, né? Mas tem pensões que são bem maiores, que pagam outras coisas, que paga a meia de lã que eu pedi pro meu pai, por exemplo, trazer de presente para mim. E isso é pequeno, porque tem pensões que pagam as escolas mais caras dos seus respectivos municípios, que pagam um estilo de vida bem mais luxuoso. E por que isso é possível? Porque a fixação de percentual de pensão tem que ver não só com o provimento do básico, mas também com a manutenção do mesmo patamar de vida que aquele beneficiário tinha quando havia casamento, né? Antes do divórcio, ou seja, antes da constituição de uma obrigação de alimentar. Tanto que na fixação de pensões existe o critério da possibilidade também. O alimentante, ele paga na medida do que é possível para ele. Então, se você tem um pai que tem uma condição de vida extremamente confortável, a pensão recebida na outra ponta é bem significativa. Então, você tem situações muito diferentes. E aí, se você desonera geral, o que acontece? É o mesmo efeito dos lucros e dividendos. Você torna dos lucros e dividendos isentos, né? Você torna uma tabela progressiva que tenha, a partir das suas alíquotas nominais, uma certa progressividade. Você torna isso regressivo do ponto de vista das alíquotas efetivas. Então, esse é um problema. A gente já tem uma legislação de imposto de renda muito deficitária nesse sentido. O imposto de renda é para ser um dos contrapesos do sistema tributário que traga um pouco de progressividade para compensar a tributação do consumo. Especialmente no Brasil, por exemplo, em que a gente não tem condição de não ter tributação do consumo significativa, porque é uma arrecadação fácil, digamos assim, e que dá muita segurança financeira para os entes políticos. Mas é justamente para criar um balanço que o imposto de renda tem que ser progressivo. Ele já não é. E aí isso é um aspecto que torna mais regressivo ainda. Então, isso me causa
preocupação. Eu vou te dizer o seguinte, o que me causa maior preocupação é a discussão ser unilateral. Por quê? Veja, vê se melhorou, tá? Que eu coloquei esse áudio aqui para ver se dá uma melhorada na vida. Uhum. Vejam bem, algumas pessoas aqui colocaram que a discussão estava muito vinculada à questão de gênero. A questão de gênero ela é um panorama, mas eu vou ser muito honesta a vocês. Eu não vejo esse caso como uma discussão de tributação em gênero, não. Eu vejo esse caso como uma questão de tributação da família. Por isso que eu digo que você, antes de pensar no divorciado, você tem que pensar no casado. Por quê? Porque quando você pensar no divorciado, você vai ver o problema que isso vai ensejar. Vejam aqui. Eu estou casado com meu marido e tenho uma filha. Tá certo? Então, eu recebo o meu salário, ele recebe o dele, nós combinamos que eu vou deduzir a minha filha como minha dependente e ele não deduz nada. Essa é a nossa eficiência tributária. Tudo que eu estou recebendo, obviamente, eu estou gastando, direcionando para as minhas necessidades, para a da minha filha, para as dele, estamos felizes e contentes. Vida segue, né? Ou seja, eu declaramos conjunto, ele pode declarar comigo, ele pode declarar separado, o que importa é, o filho está comigo, é meu dependente, eu só consigo deduzir dessa criatura os R$ 2.275 como dependente, os 3.000 e alguma coisa de educação. É isso que eu posso fazer. Ele pode fazer alguma coisa? Nada. Está chupando o dedo lá sem poder deduzir essa criança, apesar dele gastar dinheiro com essa criatura. Beleza. Não deu certo a vida, eu vou para um canto, ele vai para o outro. O que acontece? Eu fiquei com a criança, ele está lá, ele vai me dar a pensão para ajudar a criança. Essa verba que ele está me dando é o quê? É a mesma renda que ele estava recebendo antes. Não muda. Então, isso aqui não é uma indenização, isso é renda. Apenas é uma renda para ajudar aquela criança que ele participou da elaboração, não é isso? Então, manutenção da família. Agora, veja o problema. A partir do momento que eu me separei dele, ele vai poder chegar e deduzir integralmente aquela despesa que ele tem com a pensão alimentícia. Agora, eu continuo na mesma. Eu vou estar deduzindo R$ 2.275 de dependente, R$ 3.000 de educação e vou ter que tributar a pensão. Então, o que acontece nesse contexto? Eu tenho uma desequiparação. E só complementando, você vai perder as deduções se você achar que a solução tributária mais interessante é separado. A declaração em apartado. Exatamente. Na declaração em apartado, esquece a dedução de dependente, esquece completamente a questão relativa à educação e também você não vai ter a tributação da pensão em você, porque quem vai estar recebendo é o teu dependente, né? Que na verdade não é dependente, é seu filho. Então, veja, são as duas opções que você tem, mas se você olhar dessa forma, você está vendo que o sistema tributário ele está causando uma distorção. Por quê? Meu marido está ótimo, porque ele conseguiu me dar a pensão, meu ex, né? E deduzir, e eu tô ferrada. Sim, ele diminuiu completamente. A alíquota efetiva dele e a mulher aumenta a alíquota efetiva potencialmente por conta de apartar a declaração, né? Exatamente. E aí, é dependente na declaração dela. Esse é o ponto. Aí o que aconteceu com a votação do Supremo, Tati? Eu cheguei e tirei essa tributação da renda que a mulher recebe. Então, olha que legal. Digamos que eu estou casada com meu marido e eu sou tributarista. Ele não precisa nem ser. E eu ouvi essa decisão do Supremo. O que eu faço? Amor. Continuamos nos amando, mas tributariamente é melhor separarmos. Porque aí, olha só a eficiência fiscal. Ele deduz integral, eu deduzo 275 mais 3.000 e não sou tributada pela pensão que eu estou recebendo. Então, ao fim e ao cabo, é muito mais negócio eu divorciar. Eu posso chegar a esta conclusão em um sistema onde a família é a base da sociedade e isso está escrito na Constituição Federal, no artigo 226? Não. Então, tem algo errado. Essa é uma das grandes distorções. Até mesmo porque a extrafiscalidade dos tributos, né, a capacidade da tributação produzir estímulos ou desincentivos, ela tem que estar pautada em valores que fazem sentido de acordo com a Constituição. Não Exatamente. faz sentido estimular divórcio. Não faz. A tributação tem que ser neutra, no caso.
Exatamente. Agora veja. Faz sentido a tributação exatamente estimular o casamento? A gente poderia debater isso, se a receita da família pode ser mitigada, né, do ponto de vista dos impactos fiscais, mas o ponto não pode conduzir a um cenário em que o divórcio é fiscalmente mais econômico. Isso realmente é uma deturpação que me parece não ter sido calculada pelos ministros. Exatamente. E aí vem um ponto. Totalmente em aéreo. E até nesse ensejo, no voto do Gilmar, ele até traz argumentos consequencialistas. Entrando na vibe de ontem, né? Consequencialismo com a Tatiana Citelli. Ele trouxe ali um parágrafo falando dos impactos orçamentários, de isso não mais ser tributado. Mas ele não desenvolveu mais a aplicação de argumentos consequencialistas. Essa repercussão como um estímulo ao divórcio é uma consideração consequencialista que é válida, que é um argumento consequencialista justificado, digamos assim. Para mim, Tati, era o único que ele deveria ter usado ali. Porque o argumento com relação aos 100 mil da pensão existe hoje. Ele não corrigiu. Ele votando da forma que ele votou, ou deixando o sistema como estava, continuava o cara que paga a pensão de 100 mil deduzindo 100 mil. Agora, veja, tem algumas pessoas aqui que estão seguindo, estão dizendo o seguinte, elimina a dedução da pensão. Gente, não vai ajudar. É o que eu digo, a gente tem que pensar no sistema como um todo. Essa dedução integral da pensão é uma loucura, eu concordo com todo mundo que é. Agora, veja, é importante que ele deduza algo. Então, qual é o problema que existe hoje? Não é a dedução da pensão. É eu não pensar na tributação da unidade familiar. E aí eu estou tentando resolver um problema, eu tiro o chapéu de um, deixo o cara sem chapéu para botar no outro. Isso não é inteligente, isso não é uma forma de você resolver o problema tributário. Ainda mais protegendo a família. Eu não posso ter uma tributação que seja diferente porque a minha opção é estar casado ou separado. Isso é uma demência sem tamanho. Então, veja, o que a gente precisa pensar aqui? Existe um problema sério na dedução, mas não é só na dedução da pensão. É na dedução da criatura exatamente, com dependente. Você dizer que o cara vai deduzir R$ 2.275 ano com despesa de um dependente, meu filho, o governo não gasta isso para manter uma criatura numa escola. Então, assim, não há condições. Isso é absolutamente surreal. É um valor totalmente obsoleto, né? Eu não totalmente. sei se um dia já foi significativo, mas de qualquer maneira, assim, esses valores têm que ser revisitados. Mas, assim, é até interessante remeter àquela parte do voto do Gilmar em que ele trata da tributação em gênero, reconhece que existe uma disparidade, mas remete ao legislativo para refletir sobre o seguinte. Uma vez jogando para o legislativo essa prerrogativa, pressionando o legislativo, uma opção que ele pode fazer é revogar a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão. E aí você meio que equaliza a certo ponto. Ou então ele pode dar um passo melhor andado, como você suscitou, que é fazer uma revolução necessária na sistemática de deduções com dependentes de maneira geral, de deduções com filhos, de maneira a tornar essa regra isonômica entre pais e mães, isonômica entre casados e divorciados, e que façam sentido também com as despesas que efetivamente são assumidas para provimento daquilo que é básico, que está totalmente acima daquilo que a legislação hoje prevê nos 2.000 e alguma coisa, né? Então, realmente. Mas aí eu até compartilho uma certa posição cética, porque sempre que o legislador não, desculpa, que o judiciário joga para o legislativo, resolve. É um jogo de conveniência política, né?
Então, realmente, a gente fica um pouco na mão dessa questão. E você vê que, na verdade, essa questão do imposto de renda, pessoa física, ela é pouco debatida porque ela não dá dinheiro, normalmente. Então, se pensa o seguinte, primeiro, quem é que é realmente prejudicado com isso? Quem é prejudicado normalmente com o imposto de renda tal como está? É a galera que ganha entre R$ 1.904 e 5.500, porque eles estão numa progressividade alucinante, que não faz o menor sentido. E depois, o pessoal que ganha aí até uns R$ 15.000 e tal, que realmente gera um impacto substancial. A questão relativa a você poder deduzir o dependente ou não, porque levando em consideração o preço de uma escola hoje, até mesmo para pessoas que são mais simples, que não querem colocar o filho num colégio público e querem pagar, o preço está em média R$ 500 a R$ 600 mensalidade. Então é só você calcular. Pegar R$ 500 vezes 12, dá R$ 3.000 ano? Não. Então, assim, o que acontece hoje? O Estado diz, eu vou lhe dar educação. O Estado diz, eu vou lhe dar saúde. O Estado não tem condições de dar saúde e educação para todo mundo. Agora, você definir que você vai deduzir da tua despesa esse valor ridículo de R$ 3.000 ano ou R$ 2.000 ano, de fato, você gera uma dificuldade muito grande. E aí, na hora que você vê a tributação, a dedução da pensão, você diz a culpa é dela. Porque o cara está conseguindo deduzir muito mais pagando a pensão do que se ele não tivesse essa dedução. E aí o nosso raciocínio está errado, porque, na verdade, o que está errado é eu ter uma dedução de R$ 2.275. Ainda mais se eu estou pensando numa unidade familiar. Porque, veja, se você está casado, você está ferrado. Você só consegue deduzir, um só consegue deduzir, o outro não consegue. E você tem uma renda muito maior. Então, não faz o menor sentido você pensar nessa diferenciação. Então, o que eu acho que faltou no Supremo foi o debate que eu estava iniciando aqui na live, que é a capacidade contributiva em representação. A concepção da gente entender que tanto o pai quanto a mãe estão gastando por aquele dependente que não produz. E que ele não é dependente de um, ele é dependente dos dois. Então, o tratamento que eu tenho que dar, se eles estão juntos ou se eles estão separados, tem que ser um tratamento que gere minimamente uma uniformidade ou equilíbrio. Não é permitir, e por isso que eu me irritei um pouco com o argumento do Gilmar, quando ele chega e diz assim, eu vou pagar uma pensão de 100 mil e eu vou deduzir 100 mil. Primeiro que não é a maioria da população brasileira que está deduzindo 100 mil. A gente está falando de uma pessoa que pague um valor desse, se é que existe. Agora, o que a gente tem que pensar a maioria da população está recebendo aí 3 mil, 4 mil, isso é a pensão, né, da maioria. Então, imagine, não é esse absurdo. Agora, eu também concordo com ele que o fato é renda. Agora, a gente não pode chegar e dizer, mas se eu começar a entender... E outro ponto que eu acho que é importante também colocar, Tati, a BDFAN, ela trabalhou que isso seria um mínimo existencial. Veja, aí ela contradiz o próprio argumento que ela tinha falado antes. Por quê? Ela não está dizendo que aquilo ali não seria renda? Se isso não é renda, como é que eu estou falando em mínimo existencial? Mínimo existencial está associado à renda. Apenas o que eu estou dizendo é uma parte da renda que eu não tributo porque ela é imune, porque eu não tenho capacidade contributiva. Para alguns, de fato, isso está correto. Se a gente for imaginar que eu pago uma pensão de R$ 1.600 para alguém, de fato, ele não é o básico, seria isento pela tabela progressiva, mas assim... Se você faz a declaração em apartado, esse argumento já cai por terra. Completo. Como você falou. Só que ele não colocou o outro lado da moeda, que é o fato de, na declaração da mãe, não poder ter dedução nenhuma. Mas, assim, eu estou plenamente de acordo. Olhando isoladamente para o problema pensão, parece que a dedução do lado é a grande vilã sistemática. Pois é. Porém, olhando para o macro, o problema não é aquela dedução especificamente, são as deduções de maneira geral. Então, de fato, eu acho que a partir dessa análise crítica desse julgado, a gente não tem como chegar a outra conclusão que não a de que o nosso sistema precisa mesmo de uma legislação do imposto de renda, precisa bastante de uma revisitação das regras de dedução no contexto da tributação da família. Exatamente. E aí a gente vê como é pobre esse debate lá. Porque todo mundo ficou focando só no fato da mulher, e veja, de modo algum, quem sou eu? Eu sou mulher. Não vou querer de modo algum desprezar o fato de que a mulher
tem tratamentos que são anti-isonômicos na legislação, que a própria legislação, no âmbito tributário, ela vem a prejudicar, sim, o fato de se ser mulher. Agora, aqui nesse caso concreto, sim, A solução exatamente. não é essa. Mas não é esse o ponto. É verdadeiro. O problema é verdadeiro, mas a solução não é essa. Não é essa. E esse não é o ambiente desse debate. E aí eu posso, assim, compartilhar uma certa frustração na eleição do objeto da arguição de inconstitucionalidade veiculado pela BDFAM. Eles poderiam ter manejado isso de maneira a albergar o sistema de deduções de maneira geral. Porque eu, sinceramente, acho que existem argumentos de constitucionalidade para colocar aquilo em xeque. Eu também acho. Começando por isso. Concordo com você total. Uma boa oportunidade. Exato. E aí você traz, e veja, o que eu reparo, Tati, é que, infelizmente, o Supremo, nessas questões, ele está bem míope. Então, veja, com relação ao imposto de renda, a gente teve uma discussão também míope igual quando se falou da questão dos deficientes físicos, onde você ampliou a possibilidade de dedução, ou seja, deles serem considerados como dependentes, apesar de estarem com mais de 21 anos e terem capacidade para elaborar, desde que você usasse o limite ali do imposto de renda. Veja, aquela discussão não é só pelo fato dele ser deficiente físico. Aquela discussão é o fato de que ele, sendo deficiente físico, não conseguindo oferir renda para suportar as suas necessidades, ele vai precisar que alguém gaste por ele. E esse alguém que gasta é o representante dele. E aí, necessariamente, esse cara que vai estar deduzindo do imposto de renda. Então, estou pensando em quê? Capacidade contributiva e representação. Eu posso estar favorecendo esse dependente pelo fato dele ser deficiente? Sim. Mas, veja, a gente precisa sair um pouco de só focar em determinadas classes ou minorias e entender que o racional do imposto de renda ele é algo maior. E a família é una, gente. Não importa se ela tem deficiência, se ela não tem deficiente, se ela é monoparental, se ela não é, se você está casado, se você não está. Não interessa. O que interessa é eu não posso onerar esse núcleo, independentemente da opção que ele tenha. E eu tenho que tratar as pessoas, se estamos num ambiente de democracia e de igualdade, precisamos tratar as pessoas da mesma forma, né? Com certeza. Então, o IBDFAM poderia ter usado esse precedente dos dependentes por deficiência como um fundamento jurisprudencial, como uma luz para argumentar que o Supremo ele pode revisitar o sistema de dependentes, só que sob uma outra lógica, né? Não Exatamente. Só adstrita àquele caso, mas esse é um precedente importante para colocar em pauta a possibilidade institucional do Supremo meter o bedelho nisso, né? Exato. Agora, posso falar uma coisa? Uma coisa que me irritou, a segunda coisa que me irritou no voto do Gilmar. É o seguinte, ele chegar e falar, não, porque se a gente sair autorizando a dedução, a gente naturalmente vai estar também dizendo que o artigo 7º, inciso 4º, tudo aquilo que está lá, eu não tenho que tributar. Aí eu quase tive um colapso. Porque realmente você não tem. Se o artigo 7º, inciso 4º, fala do mínimo salarial, e a gente sabe que a tributação só começa depois de atendido o mínimo existencial, a conclusão que eu tenho que chegar é que sim, eu não tenho que tributar. Então, ele quando fala isso, ele está reconhecendo que se tributa aonde não tem capacidade contributiva. Aí eu quase tive um filho. Não, realmente. Então, de fato, não faz sentido algum essa parte. Tanto que o voto do Gilmar, para mim, foi o mais sensato de todos. Foi. Mas teve lá seus pontos críticos. Esse sendo um deles. O parágrafo isolado falando dos impactos no orçamento. Pois é. E a gente até nem comentou isso no evento com a Tatiane Pistelli ontem, mas uma coisa que está na tese de doutorado dela, quando ela faz um apanhado, né, dos precedentes até então proferidos com modulação de efeitos, ela fala com modulação de efeitos não, com ocasiões em que eles suscitaram, né, o argumento orçamentário, ela chega à conclusão de que eles falam sobre isso, mas isso não é o ponto sensível para modularem. Ou seja, como se fosse uma razão incidental.
E aí eu fiquei com isso para perguntar para ela, mas acabou que, né, tantas perguntas acontecendo, tinha que escolher. Mas o ponto era, trazer argumentos orçamentários incidentalmente me parece só uma fórmula para confusão e para complexidade. Então, nesse caso, foi uma outra ocasião em que em um voto que realmente não precisava passar por isso, foi lá e colocou um parágrafo falando de coisas orçamentárias, nada a ver. E falando muito por alto. E isso reforça essa tendência que a gente tem visto de tratar com naturalidade argumentos consequencialistas vinculados a questões orçamentárias de maneira superficial, né? De maneira por cima, sem entrar em características técnicas, né? dessa realidade. Isso é uma tendência realmente é triste, né? Porque e é desnecessário, né? Mas aí, vou colocar aqui em pauta o último ponto que eu queria conversar com você, que é o seguinte. Agora que resolveram o mérito, e o mérito foi resolvido pró-contribuinte, né? Ou seja, impactando nas contas públicas, muito se está falando na possibilidade de haver modulação de efeitos, fixando um marco temporal para que essa declaração de inconstitucionalidade produza efeitos ex nunc, ou então, talvez prospectivo, não sei exatamente, mas alguma modulação de efeitos. Ou seja, barrando a possibilidade das pessoas restituírem aquilo que elas já recolheram anteriormente. E aí, você acha que seria uma hipótese em que cabível modulação de efeitos? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque, na verdade, você, de fato, não está mudando o entendimento do Supremo, porque não havia sido julgado esse assunto antes. Mas você está fixando o precedente. E dentro da lógica do precedente, da uniformidade, quando você cria ele, é como se fosse uma nova norma. Então, como antigamente valia uma norma anterior, e você está gerando uma regra que, inclusive, vai gerar impactos, eu entendo que tem todo o sentido deles modularem. E acho que dá para desmodularem até para frente com o objetivo de dar tempo do legislativo nosso, que é aquela celeridade sensacional, conseguir fazer uma correção do sistema. E provavelmente ele vai pelo caminho mais fácil, que é o que todo mundo está colocando aqui, vai tirar a dedução do marido da pensão, do ex-marido, da ex-mulher da pensão. Mas eu acho que esse deve ser o racional adotado aí. E eu acho bem factível. E você? Não, estou plenamente de acordo. Eu acho que, inclusive, que a modulação de efeitos ela tem que estar pautada em uma ponderação de valores, né? Você parte do pressuposto de que a declaração de inconstitucionalidade vale desde o momento em que a norma entrou no sistema, mas se isso produzir colisões muito significativas com valores do sistema, a modulação faz sentido. E aí você vai jogando para algum ponto na linha do tempo o marco temporal a partir do qual aquela declaração de inconstitucionalidade vai produzir seus efeitos. E aí, o valor que, para mim, acaba tendo uma certa preponderância é a isonomia. É uma questão de isonomia, deixar a tributação, os efeitos tributários como estão até o momento. E ainda que... E aí jogar para frente, né? Os efeitos disso. E agora que você falou na possibilidade de uma prospectiva, eu não tinha pensado nisso, eu tinha refletido sobre o que eu achava razoável, eu tinha pensado numa modulação ex nunc, mas de fato, eu concordo, eu acho que uma modulação prospectiva até nos termos em que fixada lá no caso da inconstitucionalidade da exigência do DIFAL, na ausência de lei complementar, seria legal, porque naquela ocasião, não só eles fixaram uma modulação prospectiva, como eles expressamente consignaram que isso seria uma oportunidade de o legislador corrigir o sistema. Exatamente. Então, aqui era uma oportunidade de o Supremo não só modular prospectivamente, mas aproveitar
essa decisão e até justificar, né? Isso seria uma justificativa para jogar o prazo para frente, jogar o marco temporal para frente, fazer uma modulação prospectiva, justificar com esse preceito, né? Prescrevendo ao legislador essa obrigação de fazer uma reparação na legislação do imposto de renda. E agora, como o desenho da questão posta, né, ficou muito adstrita à pensão, você acha que nesse diálogo institucional, né, nessa prescrição que o judiciário vai fazer ao legislador, ele pode consignar uma necessidade de reforma ampla ou ele tem que se manter adstrito ao objeto problema ali daquela ADI? Veja, ele dar uma recomendação mais ampla não é um problema, mas eu acho que ele não vai ter interesse pelo fato de que o debate ele foi muito focado naquela questão, né? Ou seja, atinente ao impacto dentro da visão. Eu pago a pensão, ela recebe, aquilo ali seria, na verdade, uma verba que seria para o meu dependente, eu estou entendendo que eu não vou tributar, então está muito limitado nesse contexto. Então, assim, se o Supremo quisesse recomendar e dizer, olha, tenho julgado vários casos aqui, temos visto que essa parte das deduções não está legal, precisamos que você verifique, seria legal. Mas a gente vê que eles, inclusive, nos debates estão muito limitados. Eles não estão abordando uma visão de família, estão pegando uma questão específica. Então, eu acho que é difícil isso acontecer, Tati. Qual é o teu sentimento? Não, idem. Eu acho que é muito complicado. Seria o melhor dos mundos, né? Haver uma prescrição de tal maneira, de forma com que o legislador também capture, né, qual é o problema. Porque, eventualmente, o legislador não está sabendo. Ele está passando reto, achando que as coisas estão funcionando do jeito que funcionam, que Exatamente. é o que está posto. Você precisa de um movimento de conscientização. E é por isso que diálogos institucionais são eficazes em muitas ocasiões. Sim. Por exemplo, que é quando uma decisão do judiciário impacta numa decisão do legislador e vice-versa, né? Isso não vale só para judiciário e legislador, muito embora os nossos casos mais paradigmáticos tenham sido nessa natureza. Por exemplo, a inconstitucionalidade de progressividade no IPTU. Aí aconteceu o quê? O legislador foi lá e alterou a Constituição para fazer com que isso seja possível. E isso poderia se replicar aqui. Se você tem uma prescrição, ainda que não seja o objeto de mérito, né, a tese de mérito, se consignasse numa prescrição o problema do sistema, o legislador ele passa a ter ciência do que ele tem que mexer. Sim. E o diálogo institucional ele não precisa ser combativo. O judiciário ele fala uma coisa, aí o legislador tenta correr na frente para sanar uma coisa que o judiciário tinha anulado. Não precisa, ele pode ser colaborativo. Concordo. Tudo bem que é menos provável, mas teoricamente pode. Deveria, né, Tati? Se a gente fosse pensar num sistema que funcionasse aí de forma a realmente gerar as engrenagens do Estado Democrático de Direito, buscando prover à população, de uma forma geral, os melhores resultados, é óbvio que nem sempre o legislador vai estar certo. Então, e nem sempre o judiciário vai decidir da melhor forma. Então, a partir do momento que você tem esse diálogo, você torna uma relação não só de cooperação, mas de aprendizado mútuo, né? O que é muito interessante. O que a gente vê hoje é que o judiciário diz, eu não quero legislar. Então, aí, tudo bem, não é para ele legislar. O problema é quando você vê omissões inconstitucionais que não são corrigidas e você fica com aquela batata na mão. E do outro lado, você tem um legislativo que muitas vezes não, na maioria das vezes, não tem um conhecimento técnico apropriado para fazer a tributação, tem um orçamento do outro lado que é um impacto, ele é muito levado a apelos da população como o mundo geral, porque é isso que faz com que aqueles representantes continuem lá. E, normalmente, esse assunto que nós estamos faltando aqui, a população em geral paga o imposto, mas ela não sabe disso, o conhecimento é um conhecimento muito limitado. Então, realmente, a gente vê que acaba que não tem esse approach, não chega lá, né? Então, se realmente não houver um trabalho melhor nesse sentido, fica difícil a gente evoluir. Pois é, gente. Então, acho que com isso, a gente tira
algumas lições. O julgado, nós somos muito partidárias da abordagem do direito tributário à luz das discriminações de gênero. Sim. E a gente não nega que essa é uma representação de uma discriminação implícita de gênero no nosso sistema. Mas, infelizmente, a delimitação do problema pelo próprio IBDFAM foi limitada. Com isso, a abordagem pelo Supremo foi meio que conduzida para um contexto em que não foi desenvolvida da melhor forma. Os julgados eles foram falhos nos argumentos que manejaram. O voto mais sensato, ao meu ver, foi o do Gilmar, mas mesmo o Gilmar cometeu algumas peripécias ali, desafiou o sistema em alguns momentos. Então, nem o voto dele foi redondo. E aí a gente chega ao final com a seria o fim do mundo, seria bastante razoável, e com a possibilidade de o legislador agora pegar esse tema para ele mesmo, para ele resolver. Porque existe um problema. E o problema ele não acabou no julgamento do Supremo. O problema agora ele está diferente. Está pior um pouco. E é a necessidade da gente buscar uma visão integrativa, eu acho que é essa a lição, né? E continuar criticando, realmente fazendo uma análise crítica para a gente poder entender o julgado da melhor forma e as suas perspectivas. Eu acho que essa é a ideia da gente aqui, não é sair criticando só, mas é fazer vocês refletirem o porquê daquilo, né? Até para que a gente possa estar criando cada vez mais uma massa crítica em relação ao direito tributário. A gente precisa conhecer e debater, né, para que o direito tributário melhore. Então, quanto mais gente conhece, melhor a qualidade dos debates, melhor a possibilidade da gente realmente tornar o nosso sistema tributário um sistema tributário mais justo. Acho que é isso. Tati, a gente ficaria falando aqui horas sobre esse assunto, mas eu sei que a nossa audiência, né, 10 horas da noite, está todo mundo já morrendo. Então, eu queria te agradecer profundamente por estar aqui, pelo debate, sempre de uma forma muito leve e agradável, trazendo aí os pontos importantes da decisão do Supremo, e dizer para todo mundo que essa live vai ficar gravada, então fiquem tranquilos, quem entrou depois vai ter condições de assistir desde o início. Tá bom, gente? Tchau, tchau, gente. Obrigada pela audiência. A gente adora estar aqui com vocês. E, Mila, foi um prazer debater com você. Os debates com você sempre são muito ricos e nos levam a reflexões importantes. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Tchau. E peraí, deixa eu desligar a live que eu não estou conseguindo. Vou sair. Tá.